Olá, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, a você, que o Espírito de Deus possa estar abençoando agora a sua casa, você que nos assiste essa noite. Nós estamos agora iniciando mais um Tadel online, e eu queria convidar você, a sua casa, a sua família, para nós estarmos orando juntos agora. Eu estou aqui na companhia do Marcos, nosso ministro de louvor, e mais uma vez nós estaremos inicialmente orando e depois adorando a Deus. Feche seus olhos e vamos estar então nos colocando em oração. Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade. Desde já eu peço que essa casa, que essa família seja tocada por Ti, seja abençoada pelo Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade entre nós, onde quer que essa ministração chegue, em qualquer lugar onde a minha voz, essa mensagem chegue agora, este lugar, esta pessoa que está ouvindo, ela seja abençoada por Ti. Ministra sobre nós. Nós abrimos o nosso coração e também, Pai, nós submetemos os nossos pensamentos para serem trabalhados por Ti, e que a Tua vida venha sobre nós, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Vamos estar adorando agora a Deus. Quero convidar você para nós estarmos louvando a Ele nesse instante. Na presença do Senhor nós estamos seguros. Não há lugar melhor para se estar do que nos braços do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca nos deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Vamos cantar e declarar: em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, sim, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Permita-se ser abraçado por Deus neste dia. Em Teus braços é o meu descanso. Vamos nos permitir em Teus braços é repousar nos braços de Deus, no colo do Pai. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E o seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Ele repousa sobre a tua vida. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois
pois eu sei que és aquele que me guardas, e em teus braços é o meu descanso. 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 Eu sei, Senhor, que em teus braços é o meu descanso. 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 Repouse nos braços de Deus. Esse é o tempo de nós repousarmos nos braços de Deus. Com certeza Ele estará cuidando de cada um de nós. Com certeza, em momento algum Ele nos deixará desamparados. Deus não irá desamparar os seus. Deus não deixará a sua casa, a sua família desamparada. Onde quer que você esteja agora, você é alvo do olhar de Deus. Ele está olhando para a sua vida, Ele está olhando para a sua família. Há um interesse nos céus de que se cumpra a palavra de Deus, de que todas as nossas necessidades elas serão supridas em Cristo Jesus, na sua gloriosa riqueza. O nosso trabalho é dizer que nos braços dele é o nosso descanso. E eu queria te convidar, antes de nós refletirmos na palavra que Deus tem para nós nesse momento, a você declarar mais uma vez o refrão dessa canção, e em forma de oração você dizer: em teus braços, Senhor, é o meu descanso. É tempo de nós descansarmos nos braços de Deus. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Deixa Deus ouvir a sua voz. Em teus braços é o meu descanso. Que o Pai ouça a sua voz. Em teus braços é o meu descanso. É, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, ó Pai. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, em Ti podemos descansar, na sombra de Tuas asas, é um lugar seguro, Senhor. Fica conosco, Senhor, fica conosco, ministra sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Queria convidar você, nesse dia, nós estarmos refletindo juntos nessa palavra,
que tem abençoado muito a minha vida. A partir do dia em que eu tive o discernimento desse texto, muito daquilo que nós vivemos mudou. E eu quero lhe convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Ruth, nós vamos refletir essa noite em Ruth, capítulo 1, na primeira parte do texto, do versículo 1 ao versículo 5. Eu sei que o livro de Ruth ele é bastante conhecido e bastante estudado, a história daquela que dá o nome ao texto, que é Ruth, mas também por Noemi, pela história dessas duas mulheres que acabaram vencendo em Deus. Mas hoje eu queria me dedicar com você a essa primeira parte do texto, que começa dizendo o seguinte, no verso 1: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ali habitaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali por quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Essa noite eu gostaria de falar um pouco a respeito das decisões que nós tomamos na nossa vida. Por mais que algumas pessoas elas não reflitam tanto sobre isso e vão decidindo coisas na sua vida, tomando decisões que muitas vezes depois as levam ao arrependimento, eu entendo que a Bíblia nos convoca a pensarmos sobre as decisões que nós temos tomado. Hoje, quando essa mensagem está sendo transmitida, nós estamos no meio de um tempo difícil, que é o tempo onde nos afetou essa pandemia. E eu acredito que muitas pessoas precisam tomar decisões. Muitas pessoas elas estão preocupadas, elas estão apreensivas acerca do futuro, elas estão inquietas sobre as consequências daquilo que vai desencadear esse tempo que nós estamos vivendo. E eu percebo que viver é também conviver, é decidir, é nós estarmos a todo tempo decidindo. Aliás, quando você acorda na segunda-feira, você decide. No cotidiano nós decidimos se nós vamos trabalhar, nós decidimos o que nós vamos fazer com a nossa família, nós decidimos o que vamos fazer no final de semana. Deus nos deu o direito de decidirmos se queremos ou não segui-lo. A todo tempo nós decidimos. Portanto, viver é decidir. E ao olhar para essa história, nesse trecho inicial, eu vejo que aqui houve uma decisão num tempo difícil. A Bíblia diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra.
E por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Elimeleque está passando por um momento difícil, um momento que não era só com ele. Não se tratava apenas da sua vida, não se tratava, era uma contingência, algo inesperado que assolou a todos. Só que as pessoas tiveram reações diversas. Elimeleque, quando é acometido dessa fome, ele decide ir embora. Ele decide ir para peregrinar nos campos de Moabe. E essa decisão o leva por caminhos, e nesses caminhos algumas consequências. Ele precisou encarar. Essa família toda foi afetada por algumas consequências, até se desencadear na sua morte, na morte de seus 2 filhos, deixando a sua esposa desamparada e, consequentemente, as noras desamparadas pela morte dos filhos. Eu sei que há decisões que a gente pode voltar atrás. Eu sei que há decisões que muitas vezes não tem um peso tão grande na nossa vida. Mas há decisões que, se nós tomarmos de uma maneira precoce, há decisões que, se nós tomarmos e refletidamente, nós podemos colher consequências devastadoras na nossa vida, e não só devastadoras na nossa vida, mas devastadoras na vida das pessoas que nós amamos. Foi isso que aconteceu com essa família. Essa família decidiu, esse homem decide por essa família, então eles vivem algo que eu acredito que não era previsto por ninguém, mas que é resultado da decisão que eles tomaram. Com isso, eu queria trazer alguns princípios, alguns fundamentos importantes para você que precisa decidir, que tem que tomar alguma decisão importante na sua vida. Não faça isso sem pensar. Não decida aquilo que pode mover toda a sua história sem antes refletir a respeito. E eu queria lhe fornecer essa noite alguns elementos para que você possa refletir acerca do rumo que vai tomar a sua vida, onde quer que você esteja agora, em que momento que você está ouvindo essa mensagem. Eu não sei o propósito de Deus para a sua vida, mas eu tenho certeza, se você hoje está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo de Deus quer lhe ajudar a você decidir da maneira correta, a você tomar decisões que lhe levem para um caminho de bênção. E a primeira questão que eu vejo importante ao refletir sobre esse texto, nós precisamos entender que uma crise, ela não determina a nossa vida, mas uma decisão em meio a ela pode sim determinar. O que acontece? Às vezes nós estamos em meio a uma crise e nós achamos que essa crise pode ser o fim. É sim um tempo. Se é uma coisa que nós precisamos aprender a respeito das crises, é que elas têm prazo de validade.
crises são passageiras, momentos difíceis são passagens que muitas vezes nós temos que enfrentar. Eu acho interessante que o próprio salmista Davi, ele tinha consciência disso, porque ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Davi não fala em habitar, ele não diz ainda que eu habite no vale da sombra da morte. Ele está se referindo que o tempo difícil, por pior que ele seja, ele é uma passagem na nossa vida, e nós precisamos aprender isso. Mas é interessante que às vezes não discernimos que as decisões que nós tomamos em meio a essas crises, elas podem afetar toda a nossa história. Havia sim, nesse tempo que nós lemos, o qual está descrito na palavra de Deus, um tempo difícil, um tempo de fome, e evidentemente um tempo de escassez. Mas era um tempo, era um momento, e esse momento ele passou. A prosperidade voltou àquela terra, mas a decisão de Elimeleque afetou toda a sua história. Portanto, inicialmente eu penso que nós, debaixo da graça de Deus, eu peço muito a Deus, eu creio no poder da semente da palavra de Deus, que essa palavra nesse dia seja uma semente a germinar no seu coração, para que você não tome decisões na sua vida que podem determinar rumos indesejáveis na sua história. Segundo, eu aprendo que na ausência de um destino certo, de algo certeiro, de um horizonte definido, a melhor decisão a ser tomada é aguardar. A Bíblia diz que Elimeleque, ele saiu a peregrinar sobre as terras de Moabe. Esse homem, a meu ver, ele deveria ter esperado um pouco mais. Meu irmão, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Se você não tem um destino previamente definido, não se mova. Não tome uma decisão na ausência de certezas. Eu olho para essa história e eu aprendo a importância que há de nós entendermos a necessidade de, quando não temos um caminho certo a seguir, ficarmos parados, aguardar. Às vezes aguardamos e algo muda, uma situação muda, vem uma oportunidade, vem alguém que nos ajuda, muda o contexto, muda a estação da vida, abre-se a luz que nos faltava para entendermos o que era necessário fazer. Eu não tenho um destino, eu devo aguardar. Num terceiro momento, eu olho para esse texto e eu penso que sempre é preciso, em decisões importantes da nossa vida, avaliar os possíveis efeitos colaterais.
Às vezes nós nos cegamos para o que está à volta e olhamos apenas para o sentimento ruim. Olhamos apenas para a circunstância em si e esquecemos de tudo que pode afetar a nossa volta. Às vezes olhamos para a vida e esquecemos que temos uma família, que tem pessoas que nos amam, que precisam de uma decisão correta nossa. É importante quando nós pensamos sobre isso. Eu gosto muito de uma história que os judeus contam, de um homem que estava passageiro de uma embarcação. E ele estava lá pelas tantas de mal com a vida, e ele baixa sua cabeça, e ele começa a cavar no seu assento. E cavava no seu assento, cavava. Aquilo começou a chamar a atenção das pessoas que estavam à volta, dos outros passageiros. Então, de repente o passageiro diz para esse homem: o que você está fazendo? E aí ele diz: eu estou cavando no meu assento, eu quero afundar. Então o outro passageiro diz: só um pouquinho, mas você vai afundar e eu vou afundar junto. E aí o homem diz: mas você não tem nada que ver com a minha vida. Eu sei que eu não tenho. E o passageiro diz: eu sei que eu não tenho nada que ver com a sua vida, mas você também não pode prejudicar a minha. Há pessoas que se comportam como esse homem. Elas não entendem que aquilo que elas cavam na vida delas repercute em quem está do lado, nessa embarcação chamada vida. Nós precisamos pensar, queridos, onde quer que você esteja agora, eu quero lhe pedir: olhe, coloque lentes dos céus nos seus olhos e olhe para os lados. Olhe para as pessoas que estão à sua volta. Entenda a relevância das suas decisões. Eu sei que para quem sofre muitas vezes é difícil raciocinar, é difícil avaliar o que está à nossa volta. Mas eu entendo que pela força do Espírito Santo isso é possível. Olhe para as pessoas que você ama. Não sei qual momento que você está vivendo, mas talvez, se nós olharmos para os lados, mais do que enxergar responsabilidades para não cavarmos e não desistirmos, ou não tomarmos decisões precipitadas, nós vamos enxergar algo bom, pessoas boas que nos farão nos levantarmos mais uma vez. Não se trata apenas de motivos para não desistir, se trata também de enxergar motivos para levantar a cabeça. Então, essa história me inspira a sempre avaliar os efeitos colaterais da nossa vida. Quantas decisões, Marcos, se nós olharmos para trás, nós já tomamos, e nós vimos que foi necessário avaliar. E se focássemos apenas na decisão, talvez teríamos tomado um rumo completamente diferente na nossa vida. E possivelmente, em algum momento, teríamos nos arrependido. É preciso avaliar os efeitos colaterais. Número 4. Eu olho para essa história
E eu aprendo a estar vigilante para não ser traído pelo meu coração. A própria palavra de Deus fala: o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós somos enganados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Jogamos fora oportunidades, grandes coisas que poderíamos viver por um sentimento. Meus irmãos, me parece que as pessoas, elas estão muito com os nervos à flor da pele, e às vezes elas tomam decisões imaturas, repentinas, decisões que, se tivesse deixado passar o momento, o sentimento, poderia ter sido algo completamente diferente. Quantas vezes na minha vida, se eu tivesse ido pelo sentimento que eu tinha no momento, eu teria colocado a perder muitas coisas boas que estou vivendo hoje. Um momento, um sentimento, algo que muitas vezes parece pesado no nosso interior, no nosso coração, também não pode definir os rumos da nossa vida. Eu imagino e eu sou sensível ao que Elimeleque estava vivendo. Havia uma fome sobre a terra, havia um tempo difícil, e que para quem tem responsabilidades, com certeza não era algo fácil. Mas aí movimentar toda a sua família para uma terra estranha, às vezes eu fico pensando nas pessoas que estão enfrentando um tempo difícil, e a primeira coisa que elas decidem é se mudar. Elas dizem: não está bom aqui, eu vou me mudar. Mas tem algo que sempre vem à minha mente. Se está difícil, onde você tem apoio, onde você tem recursos, onde você tem pessoas que podem lhe ajudar, não seria mais difícil ainda ir para uma terra estranha? Não seria mais difícil ainda fugir, levar a bagagem das responsabilidades, a bagagem das dores? É necessário que venhamos a entender que o nosso coração não pode nos trair. Por último, eu queria dizer que às vezes a gente tem esse costume de dizer: eu quero uma palavra. Todo mundo quer de fato uma palavra, mas quando a gente busca apenas numa palavra, nós podemos tendenciar aquilo que nós queremos ouvir. E aí a gente começa a catar palavras que reforcem o que nós já queremos fazer. E eu tenho entendido que não basta esperar somente numa palavra, mas sim numa direção de Deus. Em nenhum momento nesse texto havia a direção de Deus para Elimeleque. A Bíblia diz lá no versículo 1 que houve uma fome na terra. Por isso, não por uma palavra, não por uma direção de Deus, mas por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Não havia ali uma direção de Deus.
não estava claro que Deus estava direcionando aquela vida. E quando nós precisamos ser conscientes disso, salvo se a misericórdia de Deus nos alcançar, quando nós decidimos a nossa vida, eu entendo que nós podemos ser, sim, alvos da própria sorte. Estamos à mercê da nossa própria sorte. Mas quando temos uma direção de Deus, aí Deus se responsabiliza pelo nosso futuro. Por fim, eu espero que você que está me ouvindo hoje, você pense melhor nas suas decisões e aprenda a confiar em Deus. Eu quero lhe deixar uma palavra. Salmos número 125, versículo 1. Eu amo esse versículo. Diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, ou os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quero lhe convidar essa noite, por mais que a crise, a circunstância difícil tenha chegado à sua casa, batido à sua porta, só há uma decisão a se tomar, sem que nós mais precisemos de confirmações. Decida confiar em Deus. Confie em Deus, porque passa fome, passa a escassez, passa a crise, passa o vírus, passa a depressão, e nós permanecemos para sempre. Seremos como os montes de Sião, que não se abalam. Antes de nós orarmos, eu queria dizer para você, que talvez no seu coração hoje, quando você ouve essa palavra, o seu coração e a sua mente estejam manifestando uma tendência a desistir. Quem sabe hoje há pessoas que me ouvem, e a decisão que elas estão pensando em tomar é de desistir da própria vida. Não faça isso. Não tome essa decisão. Não tome essa decisão que vai abalar toda a sua família. Decida sim confiar em Deus. Decida transformar toda a sua realidade a partir de uma reflexão do que Deus pode fazer na sua história. Tempos ruins passam. Não faça como Elimeleque, que por si só, por uma fome, por um tempo difícil, jogou tudo fora, a ponto tal de não só refletir na sua geração, de refletir nos seus filhos. Alguns poderiam me dizer: mas só porque ele foi para lá, é que Ruth conheceu Noemi e as duas venceram juntas. Eu sei disso. E Deus tem sim os seus meios e faz coisas, e de uma situação difícil Ele pode transformar e se tornar numa grande bênção. Mas eu entendo também
que se ele não tivesse feito isso, Deus teria dado o seu jeito, Deus teria dado outro jeito. Às vezes justificamos as decisões equivocadas, dizendo: se não tivesse acontecido isso, Deus não teria feito. Deus faz tudo o que Ele quer, independente das nossas decisões equivocadas. Mas eu compreendo que às vezes podemos evitar, sim, sofrimentos, se nós decidirmos da maneira correta. Meu convite hoje para você, ao começar a tocar agora uma canção, quando o Marcos estiver ministrando uma canção, que você decida, sim, a refletir sobre a sua vida. Decida que vale a pena. Família que hoje nos ouve, levante a sua cabeça e vamos viver confiando em Deus, porque há muita coisa boa para acontecer ainda para todos nós. Onde quer que você esteja agora, eu quero lhe convidar a ficar em pé. Eu quero lhe convidar a ouvir agora essa canção e redirecionar a sua vida, a sua história. Eu sei que Tu estás entre nós, Senhor. Eu sei que Tu estás na vida dessa pessoa que nos ouve agora. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o seu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite Peça em minha isso a Deus. dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, submeta-se a Ele. Refrigera minha alma. Submeta-se. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Você não pode pensar. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão. Levante-se. Erga um clamor. Levante-se para a vida, para viver. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Deixa Deus te curar. E põe teu azeite em minha dor. Deixe Deus te curar. Restitui. Cura essa casa, e leva-me às águas cura essa família. Cura essa vida. E refrigera minha alma. Restitui. Ó, vem, Senhor. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Clame a Ele, clame, clame. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Levante
restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você se levante, que você possa colocar toda a sua história nas mãos de Deus, e que Ele restitua tudo aquilo que foi perdido. Quando eu ministro essa palavra, alguém uma outra vez já me perguntou: pastor, mas e as decisões que eu tomei para trás, que foram equivocadas? Para essas já está estabelecida a misericórdia de Deus. Por isso que você me ouve agora, porque se não fosse a misericórdia de Deus, você não poderia estar me ouvindo agora. Mas eu quero que você olhe daqui para frente, hoje. Decida seguir a Deus, decida levantar a sua cabeça, decida olhar para as coisas boas que a vida tem, decida alimentar a esperança, a fé e o amor que já está dentro de nós. Decida isso, e que Deus te abençoe, e que Deus te dê um futuro de paz e prosperidade, para a glória dEle mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.